Gálatas, capítulo de número 6. Glória a Deus. Há uma diferença de estar e ser. Se a gente começar a refletir sobre isso, nós vamos perceber que é possível você estar dentro de uma associação, de uma instituição, de um clube, de um estabelecimento, de uma relação, sem que você pertença a ela. É possível nós estarmos figurativamente inseridos dentro de um espaço, ou até mesmo dentro de um documento, como que fôssemos ativos, participativos daquele fato, daquela instituição. Estamos ali, podemos até estar fisicamente ali, mas há uma grande diferença de estar e de ser. Existem pessoas que são associados de uma instituição, pagam as suas mensalidades, ostentam um título de propriedade, mas elas não são ativas, não frequentam, não participam, não se envolvem, não ostentam no sentido de viver aquilo cujo qual elas dizem que são. É como que existem relacionamentos de namoro que eles existem perante a sociedade, perante as famílias, e até talvez uma das partes ela leve isso muito a sério, ela se dê a ser pertencente àquele relacionamento, e talvez por uma conveniência, talvez por uma situação qualquer, até exista um ato, mas é diferente de ser enamorado. O casamento também é possível, de ter um papel, ter uma certidão de casamento, uma das partes se doar, viver, respirar, se entregar, e a outra parte usar aliança, ter certidão, mas não viver, não enamorar, não comungar daquela ação. Ela está casada, ela usa uma aliança que é um símbolo, ela tem uma certidão de casamento, mas ela não corresponde no papel dessa relação conjugal. E isso se estende para outras coisas. Então é muito diferente de estar casado e ser casado. É diferente algumas coisas quando alguém diz assim: fulano, ele está casado. Aí você olha e vê alguns adereços de alguém que realmente transparece para a sociedade que ele é casado. Mas quando convivemos, ou quem convive com ele ou com ela, percebe que uma das partes paga o preço, vive aquilo, mas de fato, essa parte, a outra, não corresponde, não faz, não é. Eu estava orando ao Senhor. Toda a Santa Ceia para nós é um momento muito especial, é um momento mais íntimo nosso, né? E eu queria compartilhar com você algo que Deus tem tratado ao meu coração. Verso 7. Não se deixe enganar. Gálatas 6. Ninguém pode zombar de Deus. A pessoa sempre colherá aquilo que semear. Quem vive apenas para satisfazer sua natureza humana, colherá dessa natureza humana ruína e morte. Mas quem vive para agradar o Espírito, colherá do Espírito a vida eterna.
Portanto, não nos cansemos de fazer o bem. No momento certo, teremos uma colheita de bênçãos, se não desistirmos. Por isso, sempre que tivermos oportunidades, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Vejam com que letras grandes lhes escrevo, de próprio punho, estas palavras finais. Aqueles que procuram obrigá-los a se circuncidarem desejam causar boa impressão para outros, a fim de não serem perseguidos por ensinar que somente a cruz de Cristo pode salvar. E nem mesmo aqueles que defendem a circuncisão cumprem toda a lei. Querem que vocês sejam circuncidados só para que eles se gloriem disso. Quanto a mim, que eu jamais me glorie em qualquer coisa, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Por causa dessa cruz, meu interesse neste mundo foi crucificado, e o interesse do mundo em mim também morreu. Não importa se fomos circuncidados ou não, o que importa é que fomos transformados em nova criação. Que a paz e a misericórdia de Deus estejam sobre todos os que vivem de acordo com esse princípio e sobre o Israel de Deus. De agora em diante, que ninguém me perturbe com estas coisas, pois levo em meu corpo cicatrizes que mostram que pertenço a Jesus. Amém? Estava acontecendo aos dias do apóstolo Paulo que algumas pessoas vindo para o cristianismo ainda ficavam com questionamentos judaizantes. Você tem que circuncidar, mas circuncidavam e não era mais nem questão de se viver a lei, porque isso se tinha extinguido dentro de um contexto de que eles achavam que aquilo era o máximo, era o tópico para poder ser salvo. E nem eles que eram circuncidados viviam o rigor da lei. E tinham aqueles que ficavam discutindo por que você não circuncida, por que você não faz, e ensinando doutrinas que não levavam a nada. E tinha os que de fato também, além de fato não assim o fazerem, entravam por questionamentos infantis e tolos. Mas o fato maior aqui é que Paulo está dizendo que não é a circuncisão e não é o fato de em si, daquele que não é incircunciso, que diz ou caracteriza alguém que de fato é de Cristo. É isso que Paulo está se referindo, que a verdadeira circuncisão não é a marca na carne de alguém, mas é aquela que está no coração. É como alguém que se batiza nas águas, desce as águas, toma a ceia, mas o coração continua o mesmo coração antes de receber a Cristo. Não há mudanças, não houve uma metanoia, não houve uma alteração de personalidade. Ele cumpriu um ato, participou de um ato religioso, que deveria ter sido sim um ato de fé, mas ele não mudou. Continuou mentindo, continuou irresponsável, continuou faltando com os compromissos, etc. Não houve. Então não é a circuncisão, ou não seria a incircuncisão, que de fato poderia marcar alguém como alguém convertido a Cristo. O que Paulo está dizendo é que a marca de alguém que tem a Cristo, ela naturalmente, ela vai exalar do coração as nossas atitudes, os nossos comportamentos, eles naturalmente vão demonstrar
se nós fomos realmente transformados em Cristo Jesus. O que Paulo está dizendo nesta carta aos irmãos de Gálatas não significava que pelo fato deles terem sido libertos da lei, a lei de Moisés, que estavam libertos da lei moral. Esse era o conflito que alguns estavam querendo embutir na cabeça dos galácticos. E é interessante porque não comunga, não faz parte de uma autêntica conversão o ato de alguém que levanta as mãos, batiza-se nas águas, mas alguns princípios inerentes à palavra de Deus ele não cumpre, ele não vive, não respira, não é servo, não é serva. E aí Paulo vai continuando dizendo sobre isso. Ele fala que, ao contrário, não é porque nós não estamos mais debaixo da lei, e agora nós estamos debaixo da graça, que nós estamos libertos da lei moral. Porque acima disso, nós estamos debaixo de uma lei maior, chamada lei do amor. E nesta lei do amor, é nela que nós somos salvos. É nela que nós não merecíamos. Não é pela lei. E também não é pelo fato de alguém cumprir partes. Não é isso. É a lei maior, que é a lei de Deus, o amor do Senhor Jesus. Quando nós observamos isso, então é natural que os filhos de Deus, vão amar o seu Deus, vão vivenciar o seu Deus. Uma das coisas muito complicadas na cabeça de alguns cristãos hoje, eu não vejo tão difícil, mas alguns é de achar que igreja é um supermercado, é um hortifruti. Você vem aqui para buscar a tua bênção. Então, se eu peço algo e Deus, na sua soberania, não me dá, eu me frustro. Porque eu pedi algo para Deus e Deus não me deu. Ora, se eu entreguei a minha vida às mãos do Senhor, se Deus sabe o que é melhor para mim, se os propósitos de Deus para a minha vida não são aquilo que eu penso, e eu entreguei, Ele sabe como conduzir, mas o problema é que às vezes eu posso estar inserido dentro de um sistema religioso, e aqui eu quero dizer igreja, aonde eu só venho à igreja, eu só estou comprometido com a instituição chamada igreja, mas não estou comprometido com o Senhor da igreja. Eu quero saúde para os meus filhos, eu quero saúde em casa, eu quero um casamento feliz, abençoado, eu quero prosperidade financeira, eu quero uma casa boa, eu quero um emprego bom, eu quero isso, eu quero aquilo. E escute-me bem, até aí não há erro, não há pecado. Mas isso não é conversão. Isso não é conversão. A conversão é entrega ao Senhor Jesus Cristo. Entrega, diz o salmista, o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele tudo o fará. E aí, meu irmão e minha irmã, Paulo vai trazendo um ensinamento, lá no verso 8, quando ele fala que essa lei maior é o amor, ele está colocando um ponto final nessa discussão de incircunciso e circunciso. Aí ele muda, dando um gancho no texto, dizendo assim, presta atenção numa coisa que eu quero dizer para vocês. Verso 8, final. Aqueles que vivem para satisfazer a sua natureza humana. Ele diz isso muito claro no verso número 8, quando ele fala exatamente desta forma. Quem vive apenas
para satisfazer a sua natureza humana, colherá dessa natureza ruína e morte. Pessoas que vivem apenas para satisfazer o agora, o que eu quero, o que eu desejo. Pessoas que só estão preocupadas consigo mesmas. Desculpe o que eu vou lhe dizer pelo Kleber, mas eu não peço desculpa pela Bíblia. Você está na instituição, você está na religião errada. Porque o cristianismo não é para satisfazer os nossos interesses. Paulo diz no verso 8: aqueles que vivem para satisfazer as suas necessidades, a sua natureza humana, ele termina dizendo no verso 8 o seguinte: estas pessoas que só vivem por que elas querem, pelo que elas acham que é certo, só pelo prazer, só por aquilo que elas põem na cabeça como se fosse o certo, só pelas justificativas que elas querem trazer. E ele não está falando isso para quem está fora do ambiente, para quem está fora do chamado ou da chamada igreja. Ele está trazendo uma carta que está indo para os irmãos lá na Galácia, que se dizem cristãos, e está apaziguando e resolvendo um assunto. Ele diz: olha, para esse tipo de gente que só fica querendo viver para satisfazer o que eles acham, o que eles querem, o que é deles vai chegar. O que é? Eles vão viver a ruína. Que ruína? Vão viver pela carne, vão colher pela carne e não vai passar disso. Ele diz: olha, eles vão colher ruína e morte. Que ruína? A ruína de viver uma vida fantasiosa, a ruína de achar que estão servindo a Deus, que viveram para Deus, que Deus era o objetivo deles, mas na verdade não viviam objetivamente para Deus, e vão colher a morte. Que morte? A morte eterna, a morte espiritual, dessa morte que Paulo está falando. Aí ele diz: de Deus ninguém se zomba. Ele diz: ninguém engana a Deus. E hoje é ceia. De Deus ninguém consegue, vamos falar uma linguagem brasileira, ninguém dá um tomé em Jesus, ninguém dá uma voltinha em Jesus, como se fosse do jiu-jitsu, dá um pulinho podre e dá um golpe em Jesus. Não. Nós podemos estar em 2025, maio de 2025, porque a gente não vê Deus fisicamente. Isso não quer dizer que Deus não exista, e nós sabemos disso. Deus não se deixa ser zombado. Estas pessoas aí fora que zombam de Jesus, que zombam da palavra, porque ainda não chegou o juízo final, não significa que não chegará. Nos dias de Noé foram assim. O povo do Egito, que não acreditou naquilo que Moisés pregou, anunciou, os que atravessaram na desobediência o Mar Vermelho, as consequências chegaram, enfim. O que Paulo está dizendo é que a nossa vida aqui, lá, é uma vida de semeadura. Você está entendendo, querido? Nós vivemos todos os dias, quer a gente goste, ou melhor, a gente pare para pensar ou não, é semente. Todos os dias. Todos os dias, quando nós levantamos da cama, vamos trabalhar, vamos para a faculdade, quando nós chegamos em casa, tudo que nós fazemos é semente, é semeadura. Dou um exemplo: levantamos cedo da cama, levantamos para trabalhar, com as atitudes que nós damos durante o dia, sejam boas ou ruins, são sementes. Sementes de responsabilidade ou de responsabilidade, sementes de amor ou sementes de coisa comum. Sementes. Quem trata o cônjuge de uma maneira comum é semente. Estou dando uma mensagem, estou semeando que meu casamento é isso aí.
É isso aí. Eu estou lançando uma semente. Aí amanhã, meu casamento vai de mal a pior, eu quero, Senhor, tem misericórdia. Não, para aí. Foi isso que eu plantei nos últimos 5 anos. Eu tratei a minha esposa assim. A mulher, eu tratei o meu marido assim. Eu tratei, os pais, eles estão vivos. Amanhã é um desses dias absurdos. Eu repito, absurdos. Não passa de comércio. Amanhã é o dia que os filhos que não vão na casa dos pais o mês inteiro. Amanhã é o dia que filhos que não telefonam, não vão, não se fazem, mas amanhã vão almoçar. Amanhã vão levar um presente. Porque o comércio diz que é um dia das mães. Ora, aí no dia do enterro, no dia do velório, eu que já estou ficando já bem maduro de fazer velório, eu conheço algumas cenas. Minha mamãe querida, oh meu paizinho querida. Irmãos, eu me seguro em alguns velórios. Eu me seguro, porque eu conheço algumas realidades. Eu tenho vontade de abrir o dicionário, em alguns dicionários dizer, mas que pouca vergonha. Eu sei bem o que você não era para dizer que a tua mãe era tudo na tua vida, ou que o teu pai era tudo na tua vida. São sementes. Se arrepender a hora que o pai morreu, a hora que a esposa morreu, a hora que o marido morreu, dizer, eu sempre te amei, você é tudo na minha vida. Por que não fez isso quando a sua mulher estava viva? Por que não fez isso quando a sua mãe estava viva, o seu marido? Por que você não fez isso na vida? Então, Paulo está dizendo que tudo o que nós fazemos é uma semeadura. Pessoas que no trabalho tratam a vida profissional com desleixo, sabe, gente que trabalha na mediocridade. O brasileiro gosta muito de estar empregado e não de trabalhar. Ele acha que porque ele está empregado ele tem que receber salário, mas ele não acha que tem que trabalhar. E ao contrário, a Bíblia diz que aquele que não trabalha não deve nem comer. Nem comer. Algumas pessoas, nós temos isso marcado no país hoje. Um assistencialismo fraudulento, pecaminoso, criminoso. E a gente vê muito cristão envolvido nessas questões. Semeaduras. Eu sou um cristão e eu vivo com comportamentos de não trabalhar, de falar mal do patrão, de sabotar meu patrão, de faltar, de inventar atestado médico. São sementes, são semeaduras. O dia em que o corte vier, o dia em que precisar mandar algumas pessoas embora, eu não posso reclamar por algum critério que se estabeleceu. No mundo espiritual, Paulo está dizendo que de Deus ninguém se zomba. O que nós semeamos aqui é o que nós vamos colher. Quando se fala em eternidade, geralmente a gente fala assim, né? É o que vamos colher na eternidade. Mas pode ser, pode ser, não, para cima. Pode ser numa eternidade que não é junto de Deus. Paulo está dizendo, esse tipo de colheita é aquela época que nós vamos ter a colheita celestial. E é em todos os instantes da nossa vida que nós espalhamos sementes. Todos. Quem se lembra quando tinha 28 anos de idade? Quem se lembra? Veio na minha cabeça agora. Quem se lembra quando tinha 28 anos de idade? Eu não vou lembrar de muita coisa. Algumas coisas a gente lembra. Aos 28 anos nós plantamos sementes. Quem aqui se lembra, talvez passou por isso, do tempo que você ralava, levantava 4 da manhã, ia para o trabalho, almoçava em pé 10, 15 minutos, pegava no livro, estudava, correndo, voltava para o trabalho, saía do trabalho 4h30, 5 horas da tarde,
e pegava um ônibus, 2 anos, o ônibus ia para a faculdade, estudava até 10 horas da noite, pegava outro ônibus, voltava correndo, chegava em casa às 11h30, 15 para meia-noite, e você tinha que ler, tomar banho, jantar, fazer trabalho, se preparar, e no outro dia, às 4h30 da manhã, você tinha que fazer isso de novo. Quantos passaram, alguém já passou por isso aqui na vida? Levante as mãos, deixa eu ver você. Olha você aí. Quem diria onde você chegou? Nem a gente acreditava que era possível chegar. Houveram dias, irmãos, houveram dias de madrugada que literalmente eu não sabia se eu estudava ou se eu dormia, mas o sono sempre foi mais, o sono sempre falava, vai dormir, vai dormir, vai dormir, vai dormir. Dias difíceis, dias em que eu tinha que pegar o ônibus 4h30 da manhã na beira da Dutra, saía lá de frente do Centro Comunitário João do Pulo, vinha a pé para pegar o ônibus aqui na Dutra, para ir para São Paulo, chegar na cidade universitária, 6h15, ônibus em pé, já pegava às vezes aqui em pé, para estar lá, com a aula começar às 7h30, era uma loucura, terminava correndo, saía 4h30 de lá, ia para o terminal Tietê, pegava ônibus, voltava, descia aqui na Passarela Bandeirante, ia a pé até a Univap, e depois, quando terminava, era ônibus só na rodovia Paraibuna, descia na Cassiopeia e voltava até lá, a rua Arturos, e o outro, aí que era meia-noite, aí que ia almoçar, ia que fazer tudo, estudar, era trabalho, academia, faculdade, livro, e o professor da faculdade falava assim, problema é seu se você está fazendo academia de polícia. Lá na academia eu falava, problema é seu se você está fazendo academia e está fazendo faculdade. A vida é um constante semear. É um constante semear. Paulo está dizendo que as nossas atitudes em relação à nossa conversão é um constante semear. E ele está dizendo que com o nosso viver nós espalhamos semente. E um dia, inevitavelmente, nós vamos reencontrar com a semente, que agora já não será mais semente, agora é fruto. É isso que ele está dizendo. E Paulo está dizendo, e é uma coisa interessante, que as sementes que ele lançou em sua vida são aquelas que deveriam nos impulsionar. E ele fala no verso de número 17, que é isso que Deus falou ao meu coração para nós esta noite. Quando ele escreve carta aos irmãos, começa no capítulo 1, e quando ele está aqui fechando no capítulo 6, ele diz assim, a forma como ele está escrevendo. Mas você sabe qual é a condição física que Paulo está escrevendo essa carta? Primeiro, olha para o texto, aliás, para a biografia de Paulo, você sempre vai encontrar assim, eu, Paulo, estava ditando, estava aqui o fulano de tal, Paulo ditava e o copista transcrevia o que Paulo falava, era uma prática sobre isso. Mas nessa carta aqui, aos Gálatas, Paulo não dita, Paulo escreve de próprio punho, o que a gente leu aqui nesses versos. Aqui, ele não usou de um profissional chamado copista, que eram profissionais da época. Então, a gente é como uma autoridade que vai ditar um interrogatório, vai fazer um interrogatório, vai fazer algo semelhante, e ele vai ditando, o escrevente ou o escrivão vai copiando de uma forma datilografada ou digitada aquilo que aquela mente está dizendo. Aqui não. Aqui ele diz no texto, eu, Paulo, escrevi de próprio punho. E ele fala no verso 11, as letras eram grandes e claras. É o que ele está dizendo aí no verso 11. Por que que Paulo fala isso? Por que que Paulo está dizendo que ele escreveu aqui com letras grandes e claras? Se a gente voltar um pouquinho no capítulo 4, eu convido você para voltar no capítulo 4, vamos para o verso 13. Olha o que está dizendo Gálatas 4,13. E certamente se lembram de que eu estava doente quando lhes anunciei as boas-vindas pela primeira vez. Embora a minha saúde precária fosse uma tentação para me rejeitarem, vocês não me desprezaram nem me mandaram embora. Ao contrário, acolheram-me e cuidaram de mim como se eu fosse um anjo de Deus.
ou mesmo o próprio Cristo Jesus. Que aconteceu com a alegria que vocês demonstraram naquela ocasião? Estou certo de que, se fosse possível, teriam arrancado os próprios olhos e os teriam dado a mim. O que está acontecendo aqui no capítulo 4, nessa carta aos Gálatas, Paulo está lembrando de quando ele chegou nesta região. Ele estava muito doente. Ele já era apóstolo no Senhor. E ele estava com muitas febres. Alguns acreditam que Paulo estaria com a malária. E o estado de Paulo era tão terrível nessa situação, que ele não pôde ficar aonde ele queria estar, aonde ele deveria, junto com Barnabé. Eles não puderam pregar na região de Perge. Por isso é que eles não se estenderam para lá. Possivelmente eles Paulo contraiu uma malária tão terrível, e que a melhor forma para Paulo se recuperar foi ele ir para a região de Antioquia, na Pisídia. Porque esta cidade, aonde os irmãos aqui estão recebendo a carta, e aonde no passado, há pouco tempo atrás, eles cuidaram de Paulo, ela é uma cidade a 1.080 metros acima do mar, aonde o clima é agradável, a atmosfera em si é muito boa, e isso trazia um alívio para as dores contínuas nas debilidades de Paulo. Paulo estava com os olhos muito feridos, os olhos físicos. Por isso que ele diz aqui que o amor desses irmãos aqui foi tão grande por eles, que ele fala aqui no capítulo 4, ele diz assim: eu sei que vocês me amaram tanto ali, que se vocês pudessem, vocês arrancariam os olhos de vocês e me davam. E por isso que agora no capítulo 6, faz sentido, quando ele diz assim: eu vos escrevo com letras grandes e claras. Por quê? Porque aqui no capítulo 6, Paulo não estava enxergando fisicamente muito bem. Ele estava ainda colhendo sequelas da malária, possivelmente, que ele passou. Agora, sabe o que aconteceu nesta cidade de Antioquia? Quando Paulo está com malária, e malária pode matar, a malária traz, entre outras coisas, muita febre, muitos tremores. Mas nesta cidade, na região de Antioquia da Pisídia, nos momentos em que Paulo não estava sentindo essas coisas ruins da doença, ele estava pregando, ele estava anunciando o Evangelho. As pessoas poderiam não acreditar em Paulo por causa do estado de saúde dele. Ele fala: mas vocês acreditaram em mim, vocês me amaram. Se vocês pudessem, eu sei que vocês, até os olhos de vocês arrancariam para me dar. E ele ganha pessoas ali para Jesus. Agora, depois que ele não está mais lá, depois de um tempo, que ele está fazendo a carta, e ele está fazendo essa carta do capítulo 1 até o 6, onde nós lemos, fazendo uma recordação para fazer uma pontuação do que estava para acontecer. Ele disse: não foi esse evangelho que eu preguei para vocês. E por isso, quando você leu no verso 17, eu quero reler com você, que ele diz assim, no capítulo 6, ele fala: olha, de agora em diante, ninguém me perturbe mais com esse negócio de circuncisão, Se fosse hoje, ele diria assim: eu estou saturado com essa conversa de tem que circuncidar ou não tem que circuncidar. Ele fala: eu preguei um evangelho para vocês, o evangelho de Cristo. Então vamos parar com esse negócio de ficar vivendo tipo. E ele diz assim: e ele foi circuncidado. Ele diz: eu sou testemunha do que é ser alguém marcado por Cristo. Ele fala: pois eu levo em meu corpo cicatrizes que mostram que eu pertenço a Cristo. E isso é interessante, porque ele vai dizer que toda essa questão que as pessoas estão fazendo, o que importa é as sementes que eu lanço durante a minha vida, todos os dias. Repete comigo, meu irmão: todos os dias.
Fala mais forte, todos os dias. Quer eu levante, quer eu me deite, quer eu vá na loja, na faculdade, no mercado, todos os dias, tudo que eu falo, tudo que eu faço, tudo que eu deixo de fazer, tudo que eu faço por vingança, o que eu faço por amor, tudo é semente. E estas sementes, Paulo diz, não se enganem, de Deus ninguém zomba. Ele vai trazer a colheita por tudo que nós semeamos. Chegará o dia da colheita. Aí ele fala, olha, quer saber? Eu quero não quero nesse assunto para mim, não quero saber mais. Ele fala, porque eu trago em meu corpo, em algumas versões o texto é esse. Eu trago em meu corpo marcas do meu apostolado. E na outra, ele diz assim, eu trago em mim marcas, cicatrizes do amor a Cristo. Paulo é um dos exemplos mais clássicos que nós vamos encontrar de alguém que pode falar que foi marcado em vida. Não é Deus que marcou Paulo. Paulo que se permitiu ser marcado para ser uma bênção, um abençoador, um evangelizador. E ele fala aqui, que ele se gloriava no sofrimento que essas dores tinham deixado no corpo dele. Olha, ele está escrevendo uma carta e está dizendo, eu estou escrevendo para vocês em letras grandes e vivas. Ele não está conseguindo ler direito, mas ele está pastoreando uma igreja que está tendo uma certa situação ruim. Ele está ainda recuperando possivelmente de uma malária, mas ele está ainda trazendo para aquela igreja ainda orientação. E é interessante que ele diz, eu me alegro nos meus sofrimentos por Cristo, eu me alegro. Ele se gloriava que cada cicatriz das marcas do sofrimento dele pelo evangelho, para ele era uma alegria. Parecia que essas marcas na vida de Paulo traziam felicidades. Aí eu fui ler algumas versões para compartilhar com você. A Bíblia King James, no verso 17, diz assim, quanto ao restante, ninguém tem autoridade para questionar-me, pois trago em meu próprio corpo as marcas de que pertenço a Jesus. Na Nova Versão Internacional, a parte B do verso 17 do capítulo 6 diz assim, pois levo em meu corpo cicatrizes que mostram que pertenço a Jesus. A NVI, a Nova Versão Internacional, diz, pois trago em meu corpo as marcas de Jesus. A Nova Tradução da Linguagem de hoje diz assim, pois as marcas no meu corpo mostram que sou escravo de Jesus. É isso que Paulo está dizendo. No final, ele está dizendo, por causa de Jesus, eu sofri perseguições e dificuldades. Mas essas perseguições e dificuldades são as marcas que simbolizam e me identificam como um cristão. Aí vai contra o que a gente vive hoje, porque hoje a gente não quer saber de sofrimento. E aqui nós não estamos falando numa linha franciscana, que tem a ver com o catolicismo. Aqui nós estamos falando é que o evangelho de Cristo nem sempre, não é todo dia estar sorrindo. É fato que o evangelho, por servir a Cristo, não é aqui ser pastor, não é aqui ser um presbítero, um missionário, um diácono, é que ser um cristão pode, deve, não digo deve no sentido todos os dias, mas é óbvio que a gente milita contra as obras das trevas. Então, por ser um cristão, nós vamos padecer, nós vamos sofrer perseguição e dificuldades por causa do evangelho. Já estamos começando. É muito leve quando comparado com os apóstolos. É muito leve. Mas veja o que este homem está dizendo. Eu trago em meu corpo marcas da cicatriz. Eu trago em meu corpo cicatrizes de que eu sou servo do Senhor. Eu quero reler com você essas versões. Diz na King James, eu trago em meu próprio corpo as marcas que pertencem a Jesus. Na versão transformadora, leve em meu corpo cicatrizes que mostram que pertencem a Jesus. A NVI, traga em meu corpo as marcas de Jesus.
E a linguagem de hoje: pois as marcas do meu corpo mostram que sou escravo de Jesus. Aí a gente começa a pensar, como é que uma pessoa que está dizendo essas coisas e diz: eu me alegro por tudo que eu padeci e padeço por Jesus. Ele está dizendo que as marcas de experiência do sofrimento dele são todas por causa da sua fé em Cristo. Sabe que tipo de marcas Paulo sofreu? Ele está se referindo das marcas físicas e das marcas psíquicas. Ele passou por dificuldades, Paulo passou por desafios e sofrimentos. Eu vou citar algumas para vocês, para nós relembrarmos de alguns sofrimentos de Paulo. Paulo sofreu açoites. Ele foi açoitado com varas 3 vezes. Na lei, quando condenado ao açoite, não poderia ultrapassar 40 chibatadas. Sabe o que faziam? Davam 39. A carne abria sulcos aqui atrás, sangrava. Ele sofreu 3 açoites desse, marcado, amarrado por causa do evangelho. 3 vezes. Paulo foi apedrejado quase até morrer em Listra. Apedrejado. Deram Paulo por morto por causa do evangelho. Está pregando Jesus, apedrejaram Paulo. Paulo sofreu 3 naufrágios. 3 vezes o barco dele naufragou, quebrou onde ele estava. 3 vezes. Paulo passou fome e frio e muitas noites sem dormir por causa do evangelho. Paulo sofreu perseguições porque ele pregava o evangelho. Paulo sofreu oposição dos judeus e dos outros, do seu próprio povo. Paulo sofreu perseguição de alguns de Jerusalém, do templo de Jerusalém. Paulo foi assaltado durante as suas viagens missionárias. Assaltado o apóstolo Paulo. Você fala, mas não era apóstolo, Deus não guardou? Passou por isso. Paulo sofreu traição. Ele se sentiu traído por pessoas em quem confiava. Você acha que você e eu temos o direito de ficar enfiado dentro de um quarto escuro, de parar de cantar, de adorar, de servir, porque alguém que nós amávamos e confiávamos nos traiu? Jesus, Paulo e alguns mais. Paulo foi descido dentro de um cesto para fugir de uma prisão forjada que estava contra ele. Paulo foi expulso de Antioquia por os grandes da cidade. Paulo foi ameaçado e foi sequestrado. Paulo sofreu processos. Ele foi acusado e submetido a processos judiciais. Paulo foi exposto ao perigo de morte várias vezes. Agora, para Paulo, sofrimentos não eram obstáculos. Para Paulo, esses sofrimentos eram oportunidade para ele demonstrar a força de Deus nas fraquezas dele. É interessante que Paulo acreditava que era nas tribulações que ele poderia espalhar a mensagem de Jesus. E aí, quando ele escreve a esses irmãos na Galácia, ele está dizendo: parem com essas coisas tão pequenas e insignificantes, porque não é a circuncisão, a incircuncisão que vai fazer alguém dizer que ele ama Jesus ou não ama Jesus, ama a Deus ou não ama a Deus. Ele fala: eu não quero mais tratar desse assunto e não me aborreçam mais com esse assunto. Ele fala: eu trago em meu corpo marcas da minha escravidão em Jesus. E ele não fala com pesar, ele não fala com tristeza, ele não fala chorando,
Ele não fala se lamentando. Nesta carta, se você procurar na sua casa, do capítulo 1 até o último capítulo aqui dos Gálatas, Paulo menciona o nome de Jesus Cristo 45 vezes. Paulo tinha Jesus como centro da sua vida. A pessoa de Jesus Cristo era a coisa mais forte na vida de Paulo, era aquilo que cativava Paulo. Para ele, Cristo fazia todo sentido na vida dele. E a cruz de Cristo era algo glorioso para ele. Porque a cruz representava para Paulo, a cruz de Jesus libertou Paulo dele mesmo. Você sabe que Paulo era um perseguidor do evangelho, um homem duro. A cruz de Cristo foi liberdade da carne dele, liberdade dele para o mundo. Ele fala isso em Gálatas 2:20, que a cruz de Cristo para ele foi liberdade dele. Ele parou de ser religioso para ser um em Cristo. Ele fala que ele se libertou da carne dele em Gálatas 5:24. E ele fala que a cruz de Cristo liberou ele aqui em Gálatas 6:14. E eu estava orando ao Senhor e pensando essa semana, sabendo que é ceia. E esse texto ficou muito forte no meu coração. Porque ele diz: eu trago em meu corpo cicatrizes das marcas dele em mim. Por favor, Igreja de Jesus, tenha entendimento. Você reparou que não se pode mais pregar um evangelho de confrontação? Que magoa. É um evangelho hoje de light, de ter, só de festa, só disso, só daquilo. Eu fico pensando, levanta a mão para mim aqui, qual de nós aqui essa noite já foi sequestrado por causa do evangelho? Qual de nós aqui já padeceu em barco, em navio, 3 vezes na vida por causa de estar indo pregar o evangelho? Não é de fazer um cruzeiro, ir para um resort, não, é por causa do evangelho. Qual de nós aqui já foi chicotado 3 vezes por ser pregador do evangelho? Qual de nós aqui já foi processado e foi para a cadeia por falar de Jesus? Qual de nós? Qual de nós aqui que pode dizer assim: olha, pastor, eu estou sendo perseguido por causa do evangelho. Mas perseguição que eu falo não é vir dizer para mim que lá no seu trabalho você está sofrendo uma perseguição. Não, irmão, é por você sou um cristão e por causa do evangelho de eu não aceitar corrupção, por eu não ceder a isso. Nós estamos muito confortáveis. Muito confortáveis. Marcas. Eu tenho uma marca aqui no meu pulso direito, uma cicatriz de uma cirurgia. Eu precisei fazer meio que às pressas. Eu tenho uma outra marca de uma cicatriz aqui que eu também precisei fazer para não perder essas juntas. Eu tenho marca nos olhos, eu não sei mais, de 3 cirurgias que eu precisei fazer. Eu tenho uma marca aqui de uma cirurgia da hérnia que eu fiz. Mas nenhuma das outras, e mais marcas de tombos, acidentes e outras coisas mais. Mas nenhuma das marcas que eu trago em meu corpo são marcas por causa do evangelho. Eu ainda vou dizer um negócio para você, não cheguei a isso. Mas eu posso dizer para você que as marcas que Paulo está dizendo aqui não são só marcas físicas. A traição é marca física? A frustração é marca física? Processo judicial é marca física? Em quem você confia? Geralmente, você nunca entrega, delega para estranho. Em quem você confia. É sempre daí que vem as decepções e traições. Paulo está dizendo: eu trago em meu corpo marcas por ser crente.
por ser um cristão, por ser um escravo dele. Agora hoje, que nós vamos participar desta ceia maravilhosa que Jesus nos preparou, que marcas eu queria refletir com você? Ano de 2025. Que marcas nós trazemos na vida hoje por amor de Jesus? Eu venho na igreja. Eu vou à ceia. Irmão, você não entendeu. Quais são as marcas? As marcas que são identificáveis na minha vida, que eu tenho realmente trazido em minha vida, marcas que eu sou um escravo de Jesus. Não vem me falar de congregar. Falar de orar é cada um. Essa igreja aqui, por exemplo, não gosta de orar. Eu que fico insistindo com vocês. Mas não é. Quem tem mais de 20 anos de convertido aqui, levante suas mãos. Fique com as mãos levantadas. Mais de 20 anos. Quem tem mais de 15? 10. Então eu vou mediar aqui. Quem tem mais de 5 anos de conversão? Ok. Levante as mãos. Quantas almas nos últimos 10 anos? Quem ganhou uma por ano nos últimos 10 anos para Jesus? Será que é justa essa relação? Essa relação de ser abençoado, de querer ir para o céu. Será que é justo esse negócio da gente? Quais são as marcas? Nós estamos vivendo um tempo tão gostoso, tão confortável, mas só para a gente pensar. Mas Maria Barbosa está aí? Está, né? Está aí, a santa. Está aí. Lourdinha está aí. A gente não consegue hoje marcar mais um mutirão de limpeza na igreja. Não consegue. Eu não consigo mais. Os pastores não conseguem mais. Sabe por quê? Porque os membros estão muito ocupados. Muito ocupados. Não consegue. Não conseguimos mais pintar uma igreja. Será que os irmãos lá de trás, eles eram vagabundos? Não trabalhavam? Trabalhavam. Mas de noite eles iam trabalhar e no dia seguinte trabalhavam no serviço deles. Sábado, domingo, feriado. Hoje a igreja moderna a gente tem que terceirizar, a gente tem que contratar para não ter estresse. Oração. Tínhamos cultos de oração de 3 horas de oração de joelhos. Ir para a vigília não era problema. Hoje as mães não vêm, não trazem os filhos, porque o filho está cansado. Ele está cansado. E aí ela não vem e não traz. Aí amanhã o menino cresce sem amar a igreja, sem amar Jesus. Vai ter que visitar em algum outro lugar. O que mudou? Que marcas são essas? As irmãs lá de trás não tinham carta de motorista. Não estou sendo nostálgico, não. Eu estou pregando para mim. Porque os pastores lá de trás eram muito melhores do que eu. Acho que eu sou pior. Mas as irmãs lá de trás, elas tinham calos nos joelhos. Calos. Elas passavam óleo de comida no joelho e pegavam lixas e passavam aqui assim para tirar os calos de vez em quando, enquanto seus maridos estavam trabalhando. Elas que tinham 3, 5, 7, 8 filhos, não tinham carro,
nem todas tinham ônibus, mas estavam nos cultos e moravam longe, 10 quilômetros, 15 quilômetros, 9 quilômetros, estavam os cultos. Meu irmão, quando se falava a paz do Senhor, pegava fogo da oração. Hoje, está chegando junho, eu já estou preocupado como é que vai ser IBD. Meio de semana, eu saio 7 horas do trabalho, o culto é às 8, eu não tomei banho. Gente, eu não estou exortando não, eu só estou pregando. Ah, mas eu vou para a igreja sem tomar banho? Eu vou para a igreja sem comer nada? Quantas vezes eu precisei ir para o hospital sem tomar banho, sem comer nada? Quantas noites eu virei 2, 3 noites sem ir para casa tomar banho em cima de uma ocorrência? Quais são as marcas? As marcas que o Kleber, eu vou trazer para a primeira pessoa do singular, ninguém se ofenda. Quais são as marcas que eu trago, que o Kleber traz hoje? Que ele é um escravo de Jesus. Fazer programa de rádio? Dar aula na escola dominical? Aconselhar pessoas? Pregar nos cultos? Visitar os hospitais? Visitar os lares? Socorrer pessoas? Atender pessoas fora da igreja? Participar das reuniões? Atender algumas pessoas fora do bairro? Pessoas do bairro? Atender crentes que não são desta igreja? Atender pessoas que saíram desta igreja, que marcam um horário para me orar por elas, estar com elas. Atender pessoas que se convertem aqui, são abençoadas aqui, depois do estamos aqui, eu continuo orando, abençoando, visitando. Não, isso não é nada. Isso não é nada. Eu não estou fazendo nada. As marcas, porque, não, eu já fui líder de jovens por vários anos. Eu já toquei bateria na igreja por longos anos e fiz conservatório. Eu já fui cooperador. Eu já fui diácono por anos. E meu pai era pastor, a coisa era mais forte. Eu já fui presbítero. Eu sei o que é. Já fui pastor superintendente do Vale do Paraíba. Já fui pastor junto com o pastor Lucena por 6 anos do Conselho Nacional. É isso que significa trazer em si marcas de Cristo? Não. O que me faz ser identificado com marcas de um discípulo de Cristo? Eu queria que você olhasse para você, os irmãos que estão trabalhando lá fora. Eu queria que eles respondessem também. O que te faz hoje você ser identificado como um discípulo de Cristo? O que o mundo aí fora diz assim? É aquela moça, aquela mulher, aquele homem, ele é crente. Ele é um cristão genuíno. Não ofereça bebida que ele não vai tomar. Não ofereça dinheiro que ele não vai tomar. Não tente levar ele para algumas coisas que ele não vai. Isso é pouco. Eu não estou dizendo aqui que o sofrimento é o que salva. Não é isso. Eu estou dizendo que às vezes a gente está tão confortável. Quem está com essa pulseirinha aqui? Eu e mais um para Jesus. Deu um ano. Muitos já até arrebentaram, nem estão usando. Deu um ano. E aí? Eu e mais um para Jesus. Você acha que cargo, porque está aqui, é isso que faz a diferença? Você acha que porque está atrás de uma câmera, na mesa, é algum cargo? Será que vir ao culto, vir à igreja de vez em quando, é isso mesmo que significa ser um cristão? Onde estão as marcas de Cristo em mim? Eu tenho me deixado ser marcado? Será que eu não estou religioso e me achando convertido? Paulo, ele diz assim, fechando aquele assunto de circuncisão e de incircuncisão, ele diz assim: eu trago em meu corpo marcas de Jesus na minha vida. Igreja do Senhor Jesus,
Talvez alguns de vocês não vão gostar desta mensagem. E talvez eu continue sendo criticado nas redes sociais. Mas eu preciso dizer, nós estamos lançando sementes na vida. Estamos ocupados com casa, com trabalho, com TV, com internet, com um monte de coisa. Mas vai chegar um tempo, e esse dia está cada vez mais próximo, que não vai ser possível dizer, mas eu morri com 70, 80 anos. Ok. E quando você tinha 40, o que você fez na sua vida? E com 80, quem é que te disse que porque você tinha 80, você não podia pregar, não podia fazer nada? Todos nós vamos ter que chegar diante do tribunal de Cristo. E não vai adiantar eu, Kleber, dizer, Senhor, eu pastoreei. Ele falou, eu sei, foi eu que te chamei. Se não fosse a minha graça na tua vida, você não teria suportado. Mas eu não consegui ver marcas minhas em você. Senhor, eu pastoreei. Se eu morresse amanhã, eu ia dizer, Senhor, foi 28 anos. Ele falou, ok, eu sei. De tempo você é bom para marcar no calendário. Mas cadê as marcas? Todas as vezes que você passou por uma luta, por uma perseguição, você abria a bocona para reclamar, para chorar, para lamentar, querer desistir, etc, etc e tal. Como você não é parecido com Paulo, Kleber? Imagine, se pudéssemos abrir um telão hoje, coisa de Hollywood, né? Ei, Paulo, fala para ele como é que foi isso aqui. Quais são as marcas de Cristo em nós? A gente tem dificuldade de ser dizimista, irmão. A gente tem dificuldade de ser ofertante. A gente tem dificuldade de congregar. A gente tem dificuldade de ler Bíblia. A gente tem dificuldade de orar. A gente tem dificuldade, mas a gente não tem dificuldade de ser religioso. A gente não tem dificuldade para algumas coisas. A gente se reúne, a gente faz muita coisa, mas marcas de Jesus. Quem trabalha fora aqui? Quem trabalha fora? Temos chance de pregar. Quem pega ônibus? Porque tem uma turma agora que você fala ônibus para ele, fala, o que é isso? Né? O que é isso? Eles não sabem. Mas se falar Uber, ele sabe. Então prega para o Uber. Quem já pregou para o Uber? Jesus da glória. Jesus da glória. Está feio mesmo o negócio. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quem aqui já mandou fazer do próprio bolso folhetos evangelísticos? Colocou lá o carimbo da igreja, o endereço da igreja, e foi numa pizzaria, numa lanchonete, na feira, e entregou um folheto para o cara que pesou a batata no mercado e falou, estou te dando um convite aqui, vai no culto, amigo. Quem já fez isso? Quem aqui compra pão, compra leite, vai no mercado, passa no caixa, vai no açougue, vai no posto de gasolina, vai em todo lugar? Pastor, o senhor tem folheto na igreja? Não, estou falando de você. Eu. Você. Sabe, no caixa, bom dia, paz você, posso deixar um folheto com você? Alguns não vão querer, outros vão, pode. Falou, Deus tem um projeto na sua vida. Jesus te ama. Estou te entregando uma palavra. Tem tanta coisa boa na internet que a gente pode mandar fazer. Fernando é especialista nisso, o presbítero Fábio é especialista nisso, irmã. Vai no posto de gasolina. Lá onde eu moro, tem um monte de gente que cultua a Baal. E Baalzão mesmo. Do capiroto para baixo. E ele sabe que eu sou pastor. Quantos de nós que entramos e saímos dos nossos vizinhos e nunca pregamos para eles? Nunca pregamos.
bateu a porta na minha cara. Oh, mas bater a porta na cara é pouco, perto de quem tomou 3 chibatadas, três vezes na vida. Eu estava sendo chacoalhado pelo Espírito Santo, e eu vou terminar agora, para a gente ceiar. Escute bem o que eu vou falar agora para você, para a gente pensar. Se você morresse hoje, o que ou quantas pessoas sentiriam a sua falta pelo que você fez de Jesus por elas? Agora, se você morresse hoje, quantas pessoas iam chorar e dizer: e agora? Quem vai orar por mim lá em casa? Quem vai vir aqui orar quando a gente tiver brigado? Qual dos teus vizinhos, dos nossos vizinhos, vão sentir a nossa falta? Porque de vez em quando a gente passava no portão e falava assim: Deus te abençoe, sucesso, saúde, paz e prosperidade. Aquele frentista, aquela moça frentista, aquela moça do caixa, aquele rapaz do mercado, aquele rapaz que varre a rua, aquela pessoa que recolhe o lixo, será que ela vai perguntar: cadê seu marido? Você não sabia? Não, ele faleceu. Não me diga. Como assim? Aquela senhora que de vez em quando trazia um café com pão para a gente e dizia: Deus abençoe o teu dia, Deus guarde você. Você na escola, será que quando você sair daquela escola, será que os professores vão dizer: você vai fazer uma falta, porque de todos os alunos você era a única que orava por mim? Quando você sair da creche, quando nós sairmos de alguns ambientes, quando nós sairmos dessa vida, quando nós chegarmos na eternidade, irmãos, será que o céu vai estar de braços abertos e dizer: benditos do meu Pai? Quais são as marcas que nós temos carregado, irmãos? Vir à igreja, eu não sei se você reparou, eu já nem fico mais me desgastando por quem não vem, por quem vem, porque eu já vi que eu acabo sendo chato, intransigente. Às vezes eu me esqueço, volto a ligar, volto a perguntar, recebo umas coisas, mas fazer o quê? Acho que eu vou ser assim. Mas as marcas. Qual o primeiro nome que a gente... Silvânia, no acidente da semana passada, qual foi o primeiro nome que você falou? Tá, mas para quem que você clamou na hora? Alguém aqui é diferente da Silvânia? Irmão, o cara passa na minha frente, eu já meto: sangue de Jesus tem poder, sai para lá, maligno. Não é? O carro dá uma balançada, você fala: sangue, fogo, sabe, pai? Primeiro nome que a gente chama. Nessa hora, nós lembramos o nome dele. Quais são as marcas que eu carrego de Jesus na minha vida? Irmãos, não é porque é diácono, presbítero, porque toca, porque mexe, porque prega, porque faz. É marca de Jesus. Marca. Eu sei que quando eu morrer, a Fernanda vai sentir muita falta minha. Eu sei que ela vai. Mas quem mais? As pessoas aqui desse bairro sentirão a nossa falta? Que a gente pense nisso. Eu tenho falado isso aqui.
Qual é o melhor dia para você colocar a melhor toalha de mesa na sua mesa? Qual é o melhor dia? Qual é o melhor dia? Qual é o melhor dia para você colocar a melhor taça, a melhor xícara? Qual é o melhor dia para você sair com a sua esposa, com o seu pai, com o seu filho, andar de mão dada, dar um beijo, comer um pastel na feira? Qual é o melhor dia? Porque o amanhã... A irmã Marlene, eu falo que vou acabar e fico falando, a irmã Marlene, eu encontrava ela e o pastor Otávio na cidade assim, ó, camisinha social, de chapeuzinho, e os dois assim, ó. Eu estava nativa, passava de viatura, fazia, foi coça os dois. Eu olhava assim, falei, faz uma brincadeirinha, faz o senhor. Falei, tá namorando, hein, velhinho? Ô, pastor. Eu nunca vi o pastor Otávio andar com a irmã Marlene sem dar mão e sem estar de braço dado. O dia que o pastor Otávio morreu, a irmã Marlene, antes dele morrer, ela falou, pastor, vem aqui, por favor. O Otávio está chamando para o senhor, Deus vai levar ele, mas ele quer falar com o senhor. Um dos privilégios na minha vida. O pastor Otávio morreu nos meus braços. A hora que ele começou, eu falei, eu vou com o senhor, eu levo o senhor para o hospital. Ele falou, o senhor vai comigo, eu vou. E a hora que eu fui pegar ele, que ele começou a ter o ataque, eu sabia. Eu disse, Senhor, eu falei, Senhor, eu entrego. Eu agradeço pela vida que o Senhor deu, pela oportunidade de conhecer esse homem. Eu agradeço, Senhor, por todos os dias, os anos que o Senhor me deu para congregar com ele. Recebe ele de volta, Senhor. E me ajuda a ser um pouco do que ele foi. E abracei ele. E segurei ele. Eu falei, vai em paz, meu irmão. Até daqui a pouco. E fechei os olhos dele e ele descansou. A irmã Marlene falou, pastor, não deixa o Otávio ficar de boca aberta, de olho aberto. Eu falei, tá, deixa, irmã. 2 meses depois, a irmã Marlene me ligava e falou, pastor, eu não aguento de saudade do Otávio. Ela falava, nunca mais vai existir um homem igual o Otávio. Dava 3 meses, ela ligava para Fernando e chorava 30, 40 minutos no telefone. E falava, Fernando, o Otávio faz uma falta. O Otávio faz uma falta. Ela ligava de vez em quando para mim, eu tinha que parar o que estava fazendo, porque eu sabia que a conversa ia ser longa. E ela dizia, pastor, eu não aguento mais. Eu disse, irmã, ela disse, eu não aguento mais de saudade. Eu falei, o que está acontecendo, irmã? Suas filhas estão te machucando? Não, eu não aguento mais, eu não aguento mais. E eu tinha que ser firme. Eu disse, irmã, Deus vai te confortar, Deus vai te ajudar. E eu orava por ela, ela se acalmava. E um dia ela disse, pastor, eu estou cansada. Eu falei, irmã. E ela combinou comigo de fazer uma viagem para Fortaleza. E quando ela voltasse, ela ia ficar umas 2 semanas e 1 semana em casa. Só que quando ela voltou, não deu tempo. Ela foi. Eu agora só vou ver a irmã Marlene e o pastor Otávio lá. O pastor Otávio deixou na irmã Marlene. E ela disse assim para a filha dela, não deixa me entubar, porque eu quero ir. A irmã Marlene sentiu falta do pastor Otávio, de tão importante que ele foi na vida dela. Que o Senhor Jesus, através do Espírito Santo dele, fale melhor no seu e no meu coração. Que a gente, a partir de hoje, irmãos, a gente entenda que vir para o culto, vir para a igreja, participar de um evento, isso é bíblico, mas não é isso que significa trazer as marcas de Jesus. Amém? Não é participar só, é mais do que isso. Deus abençoe sua vida. E já que você ainda tem tempo, vamos cravar algumas marcas. Quem sabe dá para ganhar algumas pedrinhas a nossa coroa. Vamos ficar em pé, em nome de Jesus.